noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. A gente vai começar a live daqui 2, 3 minutinhos. Hoje eu tenho um convidado aqui super especial, uma pessoa super bacana, simpática, que é o Wellington. Já já ele vai se apresentar aí para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito dele e um pouquinho mais também sobre a história dele. E você aí que está chegando, talvez chegando do trabalho, cansado, talvez está aí correndo, né? Mulher, esse horário, correndo para deixar a comida pronta, tudo, sim. Criança cuidada, trocada, tomada banho. Gratidão, viu? Por você dedicar o seu tempo, por estar aqui conosco hoje para ouvir essa live, que vai ser uma live muito bacana. Com bastante percepções, né, Wellington? Sim, é o que eu espero do público. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos e participe. É isso aí. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, se você quiser trazer sua sugestão ou crítica, não tem problema. Aqui o Domínio das Emoções é um canal que com certeza prioriza a sua opinião. Então, o que você acredita, o que você acha é muito importante. Então, eu peço para você colocar aqui, expressar a sua opinião, porque aqui você tem voz. E é muito importante isso, né, Wellington? Sim, é importante ter esse espaço de fala para quem tem uma vida corrida, não tem de repente a oportunidade de parar, né, no horário comercial para falar um pouquinho a respeito dos seus sentimentos, emoções, ou tirar alguma dúvida. Então é muito importante ter esse espaço de fala aqui. Exatamente. E aqui a gente deixa esse espaço de fala justamente por isso que o Wellington falou. Às vezes na correria do dia a dia você quer tanto falar com alguém, quer se expressar e às vezes não tem essa oportunidade. Aqui você tem. Então sinta-se à vontade. Se você quiser tirar suas dúvidas, se você quiser fazer os seus comentários, fique à vontade. E aí, gente, como eu falei, essa live vai ser sensacional. Vamos começar essa live agora. Bora começar? Bora. Porque senão a galera que tá ansiosa aí, como que vai ficar? Deixar o pessoal mais ansioso ainda. Quem já tem vai aumentar, quem não tem vai pegar. Exatamente. Então, mais uma vez, gente, uma excelente noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, terapeuta integrativa e criadora do método TDE. E esse canal, ele fala tudo a respeito da ansiedade e das emoções. Como que você consegue equilibrar e lidar com a sua ansiedade de forma natural. E o melhor, sem o uso de remédios. E para isso hoje, como nós fazemos live toda terça e quinta, hoje eu trouxe um convidado que ele vai se apresentar para vocês. E nós vamos falar com base no tema, integrando a psicologia tradicional e abordagens integrativas na jornada contra a ansiedade. E vocês vão ver que ele tem toda a expertise aí, ele pode falar muito bem a respeito disso. Por esse motivo eu vou pedir para você se apresentar, Wellington. Fala para as pessoas aí a seu respeito. Bem, meu nome é Wellington Martins, eu sou conhecido como Tom aqui na cidade, pela maioria dos alunos da Unifacamp, que foi a instituição que eu me formei. Um abraço a todos, estudem firme aí os alunos de psicologia, as professoras, um grande abraço. Bem, eu estudei psicologia na turma de 2016, que foi a primeira turma, me formei em 2021 e desde o primeiro dia que eu me formei, nunca mais parei de trabalhar, venho atendendo já clientes e pacientes. Eu gosto de chamar de cliente porque é uma pessoa ativa no processo, né? Venho atendendo já há 3 anos, esse é o meu 3º ano, em setembro eu faço 3 anos, né? Para ser mais preciso. Sou psicólogo clínico, minha abordagem preferida é a abordagem psicanalítica, né? Gosto muito de Freud. Gosto também de Jung, de Erik Erikson, tem muitos autores muito interessantes aí para trabalhar e que eu gosto de utilizar, mas também estudo ABA, estudo neuropsicologia, estudo neurociência, tenho uma pós-graduação em gestão de saúde, em gestão de pessoas também, porque a gente não pode parar, tem que trazer aí todos os olhares de diferentes ângulos para a
entender o comportamento humano, então eu gosto de transitar pelas áreas, mesmo que eu não atue. É importante ter o conhecimento nessas áreas para trazer cada vez mais qualidade nos atendimentos para os meus clientes, né? E para as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Excelente! Gente, olha que bacana! Todas essas especializações que o Wellington tem, o Wellington é psicólogo, psicoterapeuta também, não é, Wellington? Sim, psicólogo... Psicanalista, na verdade. Não, eu sou um psicólogo porque nós estudamos as 3 forças, né, da psicologia, né? A psicanálise, o behaviorismo e o humanismo. Né? Então, no decorrer do curso, assim como um estudante de direito, por exemplo, que estuda por todas as áreas e tem aquela preferida, a gente também faz isso na psicologia. Né? Então, a minha preferência, né, o que eu entendo como um olhar que vai trazer, que é mais congruente com o meu modo de agir, é aquele olhar psicanalítico, né, onde a gente trabalha os fenômenos inconscientes. Né? Então, muitas pessoas acham que tomam decisões conscientes, 100% conscientes, mas a maioria das nossas decisões são inconscientes. E quando a pessoa leva a dor dela para o consultório, ou a dúvida dela, é nesse ponto que eu trabalho. Excelente! E aí, gente, essa live é para você realmente aprender o mundo de possibilidades que você tem aí, para você conseguir aprender a gerenciar suas emoções e a lidar com a ansiedade. Percebe que o Wellington falou aí de várias abordagens, de várias... E eu quis trazer o Wellington por quê? Porque o Wellington trabalha na área de psicologia. E muitas vezes, muitas pessoas têm uma crença limitante que uma área não pode se adequar à outra. Muito pelo contrário, gente. Uma área ajuda a outra. Muitas vezes, o que eu não tenho de conhecimento na psicologia, vem aí toda a expertise do Wellington e pode ajudar uma pessoa que esteja precisando aí de uma ajuda profissional nessa área. Então é importante você que está nos assistindo saber que essa live vai te ajudar, para que você consiga enxergar diversas possibilidades, ter insights, conhecer ferramentas novas. Eu tenho certeza que o Wellington vai trazer bastante coisa que talvez para você faça muito sentido. Então, essa live é uma oportunidade que você tem, uma oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de saber mais a respeito do mundo da psicologia, de saber mais a respeito de Freud. Ele falou que é um amante de Freud. Eu gosto de Freud, eu gosto de Erik Erikson, a obra é grande, né? E eu busco utilizar aquilo que faz mais sentido para os meus clientes. Exatamente. Essa live não é para trazer uma cura fácil para a ansiedade, nem banalizar as questões emocionais, muito pelo contrário. É para você ter mais aprendizado, mais ferramentas e mais conhecimentos para você conseguir, de fato, gerenciar as suas emoções de uma forma equilibrada, de uma forma congruente com você e com os seus valores. Faz sentido, né? Sim. E por esse motivo, eu vou pedir para o Wellington falar um pouquinho sobre ele, da história dele, para que você que está aí nos assistindo conheça a história do Wellington também. Então fala um pouquinho mais a respeito da sua história de vida, tanto pessoal quanto profissional. Você fala um pouquinho já, né? Eu falei da faculdade para cá, né? Uhum. Mas a minha curiosidade por psicologia começou muito cedo. Quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, como qualquer criança, né? Molecada é o sonho, né? Eu queria muito, mas eu pensava já que se eu não fosse jogador, né, o que eu teria ali para entregar, né, para as pessoas, né, em relação ao trabalho. E aí aquela famosa pergunta, né, o que você quer ser quando crescer? Né? E eu nunca consegui responder essa pergunta de bate-pronto, sem ser a opção do jogador de futebol. Mas eu percebi que eu tinha muito interesse pelo comportamento humano. Então, na escola, ali no 15 de outubro que eu estudei, uma das escolas que eu estudei, no Levade, eu observava muito o comportamento dos outros alunos. Né? Eu não era aquele aluno popular, mas eu ficava curioso porque o aluno X era popular e o outro não, porque
a garota popular era cobiçada e a outra não, ou então porque a família de um sujeito tem tanta paz e harmonia e a outra não. Ou seja, a pergunta central era porque as pessoas têm sucesso e fracasso nas diferentes áreas da vida partindo de condições semelhantes, né? Eu tinha entendimento daquela época, 13 anos, assim. Então eu busquei na religião cristã, né, tanto na religião evangélica como na igreja católica, frequentei igreja evangélica e católica ao mesmo tempo, né, na adolescência, para descobrir, passei por várias denominações para conhecer mesmo, né, o comportamento, lia jornalzinho para ver horóscopo, tudo que influenciava o comportamento eu ia atrás, revistas, né, naquele tempo não tinha tanta internet, tinha muita banca, né, então eu ia atrás de saber como que funcionava essa questão sentimental e emocional. Bem, eu comecei a trabalhar em marcenaria, depois trabalhei na antiga Delerba, uns períodos muito curtos, né, nesses lugares. Trabalhei no depósito de mercado, depois aí no depósito de mercado, o antigo Russi, né, eu trabalhei, fiquei 2 anos lá, foi onde eu fiz logística, né, estudei logística lá, me formei em tecnólogo de logística, só que só atuei durante os estudos. Assim que eu saí, a empresa mudou de lugar, eu fui para outra empresa, trabalhei 4 anos nas vendas e sempre com o desejo de fazer psicologia, sempre com desejo, mas era fora de mão. Até que abri um curso aqui na Unifacamp e eu não pensei 2 vezes, eu larguei tudo e entrei na faculdade desempregado, né? Que coragem! Sim, sim. A gente tem muito contato com treinadores, com os gestores, e eu via que existia assim, né, muito incentivo e ao mesmo tempo a pressão natural em cima das metas. Refleti muito, sempre estudei nos horários de almoço, né, o que eu podia estudar, independente de matéria, eu procurava sempre ler para manter a minha cabeça ali sempre exercitada. Abriu o curso aqui na faculdade, eu entrei e logo tive um destaque, tirando notas muito altas, né? Tirei 3 notas 10 na matéria lá de História e Filosofia da Psicologia, que a professora Anne William, né, passava as aulas lá, né? E se ela estiver assistindo, um grande beijo para ela, que ela me ajuda muito, né? Uma grande mestre, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela, né? E aí nisso ela me chamou e começou a conversar comigo, entender que eu era muito rigoroso, mas era o medo de reprovar, né? Eu nem fiz para me destacar, né? Porque eu estava buscando nota, eu estudei com medo de pegar DP, alguma coisa assim, né? Era a realização de um sonho, então eu vou caprichar aqui, né? E aí nisso eu fui ganhando destaque naturalmente. Então depois eu virei representante de sala, passei para a comissão própria de avaliação da faculdade, fui convidado como suplente, subi para a comissão titular, né, que só eram 3 alunos da faculdade que eu ia participar. 3 na subcomissão e 3 na comissão principal. Eu fui um dos 3 com muito orgulho. E aí depois eu virei monitor do curso. Olha, que legal! Fiquei 1 ano como monitor e depois que eu saí da monitoria, a faculdade continuou me presenteando com a bolsa, né? Foi muito legal assim, o reconhecimento da Unifacamp, de todos os professores, de todos os cursos, inclusive, porque atuando como membro da comissão, eu tenho que defender os outros cursos também, né? Então eu conhecia muito a faculdade, sempre muito bem informado, né? E com um pessoal muito legal, ajudando, então virou uma grande família mesmo, né? E aí daqui a pouco, quando eu menos esperei, as pessoas me procuraram na rua e você que é autônomo, que estuda psicologia, vai ter uma prova, você não me ensina, não me dá uma aula, né? Pessoas que eu não conhecia.
E nisso eu fui ganhando meu dinheirinho ali para pagar a faculdade, vendendo também semijoias, vendendo pulseirinha, dando aula de violão, claro. Também que eu tive o apoio da minha família, né? Minha mãe, minha irmã, meu irmão, me ajudaram muito, né? E nisso eu concluí os estudos, veio a pandemia, né? Essa pandemia de Covid, desregulou toda a rotina de estágio, mas no último semestre a gente teve que tomar uma decisão, ou fazia todos os estágios, ou prolongava mais 6 meses. E na minha cabeça eu não aceitava fazer mais 6 meses porque eu queria já atuar. Né? Então faltaram 10 estágios e o TCC. E aí eu determinei que eu ia fazer os 10 estágios naquele semestre, o TCC, usando todas as ferramentas psicológicas, digamos assim, né? Que eu adquiri no decorrer do curso, determinação aumentada, né? E tudo que eu aprendi com as professoras. E eu consegui. No último minuto, os 49 do segundo tempo, concluí. E assim que eu concluí, foi aquele período de acertar o CRP, né? De levantar documentos, né? Esperar. E assim que chegou o CRP, eu já recebi uma ligação da própria faculdade me convidando para assumir a clínica, né? Como coordenador de estágio interno. Então lá eu pude colaborar tanto com os meus colegas de sala, como também com os meus amigos de curso, né, que eu construí no decorrer do curso. Atuei lá por volta de 1 ano e 2 meses. E aí eu já atendi aqui também. Atuava lá, corria de lá nos intervalos, atendia aqui, né? E eu brincava muito com o pessoal, e acabou pegando, que eu atendia 24 horas por dia. Minha mãe ficava bem assim, né? Muito nervosa porque eu dormia com o celular. Às vezes eu faço isso ainda, eu coloco o fone no ouvido e o celular para tocar. E quando eu tenho algum cliente que me liga de madrugada, precisa, porque está passando por uma crise, eu já levanto e minha mãe, você é médico plantonista? Que absurdo, você não descansa. Mas é o amor pela profissão, né? E depois eu fui ajeitando isso. E aí, nesse período também ganhei a bolsa da faculdade de pós-graduação, ganhei 50% de bolsa, fiz gestão de pessoas. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de atuar na prefeitura aqui também de Campo Limpo, né? Então eu atuei como psicólogo no CAPS, depois passei para gerente na intervenção da PAI, né? Colaborei como gerente, voltei para o CAPS, depois fui gerente na parte de psicologia nas UBS aqui do município. Que bacana. Ocupei 1 mês o cargo de coordenador de saúde do município e depois, né, dever cumprido, saí, né, e busquei fazer aqui agora, trazer toda essa experiência para o trabalho particular, que é onde eu sinto que eu posso atuar de maneira muito mais assertiva. Né? Ô, pessoal, o Wellington, ele também atende aqui no Conexão Work, né? A sala dele é do ladinho da minha ali. Sim, aqui do lado. Então, assim, olha que bacana aqui, que é uma das coisas também que eu muito admiro na Andréia, é que ela tem esse espaço compartilhado, então a gente tem vários profissionais de várias áreas. Então, tem lá o Wellington na sala do lado, com a parte de psicologia. E eu quero fazer aqui, gente, uma observação muito importante na fala do Wellington. Embora ele não tenha dito, não falou exatamente isso que eu vou dizer para vocês agora, mas vocês conseguem perceber a mentalidade dele? A todo momento, a fala dele, você percebe a mentalidade positiva. Porque ele diz assim, ó, no começo, eu estava desempregado, mas eu fui. Então ele é acreditável. A gente usa muito a crença possibilitadora, ou seja, ele acredita nele e que ia abrir a possibilidade. Talvez não soubesse o como, né, Wellington? Sim, o como vai se desenhando. Exatamente. Né? Mas se você tem um propósito, se você tem a fé, né?
se você tem a fé, né? Quem é ateu, eu respeito, né? Mas você pode chamar de propósito, por exemplo, né? Eu sou cristão, então eu vou... E hoje aqui, apesar de ser psicólogo, eu estou também como ser humano, eu sou cristão, né? Não vou esconder o meu Deus. Mas se você é ateu, chame de propósito, chame de uma missão, né? Mas a partir do momento que você tem, não tem problema você mudar um pouco ali o protocolo do plano. Sim. Né? E às vezes a ansiedade vem para as pessoas porque elas traçam um plano e acham que o mundo vai se adequar ao plano delas. Exatamente. E quando algo sai fora desse trajeto, vem um desespero, porque a pessoa ansiosa ela tem essa necessidade de controlar os acontecimentos, as coisas, as pessoas. Então é entender que não tem problema você fazer ajustes, mas o mais importante de tudo é que você tem um propósito, um objetivo muito claro e um desejo ardente dentro do seu coração que vai fazer você chegar aonde você quiser. Se não chega, é porque de repente não está sendo tão forte assim quanto você imagina. Exatamente, falou tudo. Porque isso que o Wellington falou do como, da fé, o que é fé, gente? É você acreditar em algo que você não tem como provar, você não viu ainda, mas você sente, você sabe aqui dentro que vai dar certo. Então ele foi lá, colocou lá, meteu as caras, né? Fez, sim, né? Sim. E olha todos os frutos que ele colheu durante todo esse tempo, dele ter acreditado nele, acreditado no objetivo claro, como ele disse, definido dele. Ele sabia onde ele queria chegar. Gente, isso é extremamente importante. Você saber aonde você quer chegar. E isso só é possível quando você sabe quem você é. Isso é importante. Você ter o autoconhecimento, se enxergar. Saber o que realmente é importante para você como pessoa. Isso faz sentido para você? Sim, e ter uma rede de apoio. Né? Não pense que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu tive rede de apoio, as minhas professoras, os meus colegas, a minha família. Né? Após o curso, a minha namorada, né? Que hoje é minha noiva. Tá apoiando ainda, que ela tá ali, gente, sentadinha bem. Não apoia aqui. Raíssa Gabriele, deixar registrado aqui que eu te amo. Ah, que lindo. O domínio das emoções também. Olha lá, é declaração dele. Tá bom, ela tá aqui, mas eu vou deixar gravado ali. Que bonitinho. Parabéns. Então a rede de apoio é muito importante. E o trabalho de psicoterapia vem justamente para fortalecer você nesse sentido, né? Você, de repente, tem gente que tem o apoio da família e tudo, mas uma coisa não exclui a outra, né? Como a Karine disse, é um trabalho profissional que vem dar o suporte para a sua vida pessoal e não excluir pessoas ou fatores importantes da vida, nem para acrescentar, sim. Exatamente isso. Eu tinha perguntado antes, gente, nos bastidores, para ele, então, se ele sofria com ansiedade. Ele falou, não, que eu nunca tive ansiedade patológica. Eu tô ouvindo ele falar aqui, é tranquilo, calmo. Olha lá, a noiva dele tá falando muito. Como que vai sofrer com ansiedade? Não sofre. De forma patológica, não. Eu sempre fui assim, muito calmo. Claro que eu reconheço, né, é importante a gente reconhecer que a gente sente raiva, que a gente às vezes nisso perde a paciência, né? Mas eu sempre tive muito controle. Eu ia falar, você já viu isso? Pode falar aí, Roberto. Esse homem, nessa tranquilidade com raiva, com raiva, ele como é que eu posso dizer? Ele consegue se controlar, né? Eu percebo, né? Não sai de si. Desde muito cedo eu percebo que eu sinto, e se eu sentir que eu tenho algo de errado, eu vou já atrás de ajuda e busco entender o que é isso. Né? Então, sempre fui muito pacífico, nunca fui de briga, né? Mas é importante que você reconheça, né? E use de uma forma canalizada a sua raiva, né?
a sua indignação, né? E a terapia ela ajuda nisso. Né? Você pegar essa força e canalizar de forma inteligente para um objetivo que vai te trazer frutos positivos, frutos saudáveis, não frutos podres, né? Então, por exemplo, a pessoa ficar com raiva e não consegue expressar essa raiva por falta de maturidade, então parte para uma agressão ao outro ou a si mesmo. Né? A pessoa ansiosa geralmente agride a si mesma, né? E chega ao ponto até de se automutilar muitas das vezes. Né? Ou então, por exemplo, a forma mais comum e que passa batido, né, para todo mundo é a falta de prosperidade. Chegou no ponto... É a falta de prosperidade. Ah, dinheiro não para na minha mão, você está se autoagredindo. Né? Ou então começa a ter ganho de peso, ou diminuição drástica de peso, é autoagressão. Por falta de saber como se expressar. Exatamente. E no começo você falou em relação da pessoa ela tomar as decisões de forma inconsciente. Muitas dessas crenças, muitas coisas que ela age se autoagredindo, muitas vezes é inconsciente. Ela não tem consciência do que ela está fazendo com ela mesma e do quanto as ações dela, os pensamentos, são prejudiciais para ela mesma. Sim, sim. E porque isso vem de uma forma que seja socialmente aceita, né? A nossa psique, ela sempre vai trabalhar de uma forma, se tratando de inconsciente, que a gente faça algo, mas de uma forma que seja socialmente aceita para nos proteger dessa frustração. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma tristeza muito grande, né? E claro, também não posso deixar de falar que a gente vive sob o princípio do prazer. Né? Existe o princípio do prazer e da realidade. Então a pessoa passa por uma frustração grande, o que ela faz? Vamos pegar aí uma situação, mulher que termina com o namorado, ou brigou com o namorado, o que ela faz? E que passa nas novelas, corre para comer 3 quilos de chocolate, sem parar, e chorando, né? Então ali ela está buscando reparar aquela dor, através do prazer de comer chocolate, mas está se autoagredindo. Então tem um descontrole, que vai contra o nome da sua página, está faltando domínio das emoções, né? Está faltando domínio, então come. O homem, vamos pegar aí de novo filmes, novelas, brigou com a esposa, vai para o bar, bebe, né? Bebe. Então, pelo fato disso, por exemplo, ser pela via oral, né, dá para notar que a pessoa é como se fosse uma mamadeira da vida adulta. Sim, exatamente. Né? Amei essa expressão, viu? Ó, você que está nos assistindo aí, olha, esse conselho aí. É importante acatar isso aí, né? Sim, então a pessoa busca e acaba se autoagredindo. Agora, se a pessoa tem um domínio e sabe separar o que é do outro, o que o outro fez, o que faltou nela, né, ou nele, saber separar quem errou, quem acertou, ter referência, né, ter uma referência sólida, isso também é construído muitas das vezes nas análises, essa pessoa não vai se agredir. Né? Mulheres que são traídas e, em vez de entender o valor delas, se agridem. Né? Eu vi esses dias um story seu, inclusive, achei muito legal. Você colocou lá 2 casos, e um dos casos me chamou mais atenção, porque eles tinham se separado, e eles foram, acho que, no cartório para assinar, e o ex-marido levou a namorada atual. E se pegaram lá, e você até colocou aí, falta o controle. Falta o controle, né? Aí a terapia de casal é importante para isso, tá, pessoal? Quem acha que terapia de casal serve só para unir, né, o casal ali, marido, mulher, parceiros, né, parceiras, né? Não, às vezes a separação pacífica também é construída na terapia de casal.
Sim. E ali dava para ver que não tinha nada de pacífico, né? Não tinha nada bem resolvido, né? Nem tava feia a coisa. Entrei lá na página do Hélio pra assistir. Aí tava lá na história. Eu falei, puxa, eu pegando os cabelos da outra lá. Eu falei, descontrole total emocional aí. Ali foi, né? Haja cabelo, hein? É verdade. O Hélio, então, você comentou em relação a esse descontrole emocional das pessoas. Voltando para a questão da ansiedade, como que você acha que a ansiedade ela afeta a qualidade de vida das pessoas? Depende de cada caso, né? Mas, por exemplo, a ansiedade, ela, de uma forma muito popular, assim, né? Para ficar bem dentro de muitas realidades, a questão da procrastinação, por exemplo, né? Nossa, é um negócio que pega, né? Isso, porque o ansioso é aquele que se preocupa demais com o fato futuro, né? Então, se a gente pensar em ansiedade, vai pensar em preocupação futura, né? Todos nós temos ansiedade, não é problema nenhum você ficar ansioso porque daqui a uma semana vai ter uma festa, ou porque daqui a alguns dias ou alguns meses você vai para uma viagem e você tem ali um nível de ansiedade que não te atrapalha nas atividades diárias. Você sente um pouco e depois você volta. A pessoa cria expectativa para aquele momento, né? Isso é plenamente natural. Natural, a emoção faz parte da vida. O que seria da vida se não fosse emoção, né? Não seria uma vida sem graça, né? Então a emoção ela traz esse brilho, essa luz para a vida. Agora, quando a ansiedade patológica é aquela que a pessoa tem uma preocupação exagerada e atrapalha, traz prejuízos, né, para as atividades diárias, para o convívio, causando até mesmo sintomas físicos, boca seca, vermelhidão na pele, dores no corpo. Então, nesse sentido que atrapalha. Agora, falando de procrastinação, por exemplo, porque muitas das vezes vem essa procrastinação forte, essa preguiça, né, de fazer, né? Procrastinação é a palavra, né? Mas o que é procrastinação? É uma preguiça muito forte de iniciar alguma coisa, né? É um desânimo, né? Dá esse desânimo. Porque o ansioso ele se preocupa tanto que o desafio que é desse tamanho ele enxerga muito maior do que ele. Então, um exemplo que eu até usei com um amigo que eu fiz na festa de aniversário, né? Que eu fui agora no sábado, que eu fiz o pedido de casamento para a minha noiva. A gente conversando, eu trouxe para ele, olha, a pessoa pega lá tem um projeto, e esse projeto é um projeto muito importante, de muitas páginas para digitar, de muitos livros, então a pessoa tem um prazo lá, de 30 dias para cumprir com esse projeto. Hoje eu vou fazer, só que eu vou começar às 3 horas da tarde. Tá bom. Aí eu vou acordar às 8 da manhã, né? Vamos supor que a pessoa determinou isso. A pessoa acorda às 9, né? Até acordou às 8, mas põe lá, né? Aqueles mais 5 minutinhos ali para dormir um pouquinho mais. 5 vezes 10. Aperta de novo, dorme. Aí acorda um pouquinho disposto, vou tomar um banho primeiro. E aí tem um monte de coisa para fazer, mas às 3 horas eu vou pegar e vou fazer tudo de uma vez. E aí vai pulando pequenas tarefas do dia. Quando chega às 3, o que essa pessoa faz? Não dá para iniciar agora esse projeto porque eu esqueci de varrer a casa, eu esqueci de lavar a louça, eu esqueci de visitar o meu amigo, eu esqueci de buscar alguma coisa. Começa a fugir do próprio objetivo que estabeleceu. E aí quando chega a noite, né, umas 9 horas da noite, não dá mais tempo de iniciar porque eu tive que lavar a louça, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Então amanhã eu começo de novo esse projeto às 3 horas. Amanhã eu acordo às 8, começo às 3. E o
os dias vão passando e no final a crise só vai aumentando, né? Essa ansiedade só vai aumentando, por quê? Porque a pessoa sabe que vai ter um prejuízo se não entregar aquele projeto. Né? Então, o que é indicado fazer para executar qualquer tarefa? Né? Picar essas tarefas, né? Dividir em pequenos pedaços. Né? Esse é um ponto. Um outro ponto importante que você pode fazer para executar tarefas e se livrar, né? Deixar a ansiedade controlada, é executar pequenas tarefas no sentido de como se fosse um aquecimento. Então, por exemplo, imagine na musculação, você que pratica algum esporte, vou colocar aqui a musculação, que é um esporte que eu gosto, né? Ou futebol, por exemplo, você já chega jogando, ou já chega levantando 100 kg no supino, né? Você pode até fazer isso, mas você corre um sério risco de ter uma lesão muito grave, às vezes até morrer, né? Porque 100 kg caindo ali na região torácica, né? Pode levar à morte no pescoço. Então, o que é indicado? Que você comece fazendo um aquecimento, um alongamento, né? Colocando um peso menor, né? Para ir ganhando, né? Para o sangue circular nas regiões, para você ir aquecendo e vai aumentando gradativamente. Para comportamento humano é a mesma coisa. Né? Então, quem já ouviu falar, provavelmente no Instagram, do psicólogo Jordan Peterson, ele fala também sobre a importância de acordar, arrumar a cama, né? Assim, aí tem gente que vai lá, acorda, arruma a cama e volta a deitar. Não é isso. E não é isso, né? Arruma a cama e deita no sofá. Pronto, arrumei a cama, vai dar tudo certo. Aí vai lá e deita no sofá. Ou então arruma o sofá, vai lá e deita no chão, né? Ou vai, né? Jogar videogame, ou vai jogar bola. Não, a ideia é o quê? Arrumar a cama é um aquecimento. Você vai fazer uma tarefa muito grande, comece pelas menores. Você já acorda no horário, arruma a cama, limpa o chão do quarto, vai ali, organiza a prateleira, sabe? E aí nisso você vai ganhando força para fazer as outras tarefas mais difíceis, que exigem mais energia. Então o planejamento antecipado é interessante fazer, e esse planejamento ele tem que ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Né? Mas você sempre começa pelos de curto prazo. Começando pelos de curto prazo, que desde arrumar a cama, os médios, que é fazer uma visita fora de casa, uma gravação de vídeo, um trabalho, até o trabalho mais complexo. Você falando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li, muito bacana, chamado Procrastinação. E ele fala desse planejamento, né? Você estabelecer metas. Ele ainda diz, faça isso no período da noite, do outro dia. Então, você sabe o que você quer fazer no outro dia? Estabelece esses pequenos prazos, curtos prazos do que você quer fazer à noite, porque sua mente vai dormir condicionada naquilo, pensando naquilo que você vai fazer. Então, a probabilidade de você levantar e fazer como você falou mesmo, o aquecimento é muito maior, porque você já está se programando para isso. E aí fica mais fácil, porque o que o procrastinador faz? Ele faz lista gigantesca que ele não segue. Porque é muito grande. Exatamente. Isso. Ele está expressando ali o desejo dele, tudo. Não passa de uma projeção de tudo aquilo que ele está acumulando. Né? Então é uma lista bem enorme. Exatamente. Né? E assim, você também que sente essa dor da procrastinação, não se sinta culpado. Todos nós somos procrastinadores em determinado momento. Sim. Né? E a gente sente. Eu sinto preguiça também. Né? Também. A ideia não é. Você não tem que se sentir culpado porque você sente preguiça, porque você procrastinou. Você só tem que fazer um movimento contrário a partir do momento que você percebe. Isso. Então, poxa, eu estou com preguiça hoje de sair na chuva,
mas eu preciso ir lá, então respiro fundo e enfrento. Eu sinto medo, mas eu tenho mais coragem do que medo. Né? Inclusive, quando eu brinco com a minha namorada, ela pergunta lá, quando a gente foi numa ponte lá de 3 cordas, né? Ela, tá com medo? Eu tô com medo, mas eu tenho coragem. Então, é se perceber mesmo, sabe? Exatamente. Essa tomada de consciência, como você falou, a pessoa enxergar que, poxa, eu tenho uma preguiça, tá? O que eu vou fazer com isso? Eu vou permitir que isso me domine ou eu vou fazer como você falou, vou com coragem mesmo? Se culpar, talvez não seja a melhor estratégia, porque a culpa vai te levar a quê? É importante você se responsabilizar, entender que isso aconteceu com você tomou consciência da ação em si, daquele sentimento, tô com preguiça. E agora, o que eu faço para mudar isso? Como você falou, fazer os movimentos. Sim, ou então, uma outra armadilha, né? Eu só vou fazer se for perfeito. Isso é uma bela desculpa para não fazer. Porque é que eu não fiz porque eu só... eu queria... Sabe aquela coisa? Eu só vou comprar um carro se for uma Ferrari. Não vai comprar tão cedo. Então eu só vou comprar se for uma Ferrari, eu só vou sair para jantar se for no restaurante do Jacan, né? E não, você tem que fazer de acordo com as suas possibilidades. E a perfeição não existe. A perfeição traz uma ideia de algo acabado. A gente está sempre em construção. A gente está sempre se modificando. Então, essa imperfeição faz parte da vida, porque só vamos chegar numa perfeição, essa ideia de perfeição é pulsão de morte. Sim. Né? A ideia de que eu tenho que fazer as coisas e não sentir dor, não sentir desconforto, a gente só não sente desconforto depois que a vida acabou. Né? O sofrimento ele é inerente à vida. Né? Só que o que vai fazer a diferença é justamente o ponto inicial, né? O propósito. Se você faz sabendo, né, o que você está fazendo, aonde você quer chegar, você pode até se cansar. Né? Você pode ficar cansado, mas você vai descansar e vai voltar, porque esse trajeto, por mais desconfortável que seja, tem um propósito muito prazeroso. Quando a gente fica só secando o gelo, que é esse esforço sem saber para onde vai, a gente se estressa. Nos locais a gente troca as palavras. É importante que a gente dê o nome correto às nossas emoções, né? Ao que a gente sente. Eu sou uma pessoa estressada. Não, você está só cansado. Né? Ou cansado. O estresse ele já é uma condição que vai te levar a uma patologia. Exatamente. Essa comparação que você fez de enxugar gelo é exatamente isso. Eu lembrei, tem um provérbio, acho que é budista, eu não lembro exatamente do provérbio, mas ele diz assim, que quando você chega na perfeição, no equilíbrio, é quando você já morreu mesmo. Porque não tem como. Não existe. Nós somos perfeitamente imperfeitos. E tá tudo bem. E ter essa consciência de que é melhor você fazer, é melhor feito do que perfeito. Porque você vai chegar na excelência com a prática. É a repetição. Então, a repetição de hábitos faz você chegar na excelência, não na perfeição. Mas você se tornar a melhor versão de si mesmo. E daquilo que você deseja, não é? Sim, exatamente. Imagine eu estudar um curso e pronto, acabou. Estudei isso só até aqui. Então, não faz diferença nenhuma. Surge um novo teórico. Né? A ciência hoje, por quê? A construção de vários teóricos. Exatamente. Né? Então, até hoje se estuda métodos, formas. E a ciência, né? tudo está se renovando, né? Sim. Tudo há mudança. Agora, se acabasse, não, olha, está acabado, né? Perde o sentido. Exatamente. Eu fiz uma live recentemente com a Natália, e ela é nutricionista comportamental. E ela falou algo que eu achei bem bacana sobre as desculpas, né? Então, a desculpa da perfeição, ela falou, Karine, tudo história que a pessoa conta para ela mesma.
Na verdade, são histórias que ela está contando para permanecer no mesmo estado. E como você disse no começo, de forma inconsciente. Isso. Porque aquela história que ela conta para ela, gera, né, um comportamento de procrastinação. Porque aí ela não faz, enxuga o gelo, como você bem mencionou, Sim. e ela continua igual aquele ratinho, né? É o que a gente chama de resistência. É o mecanismo de defesa da resistência, né? A resistência é tudo junto, né? Resistência, racionalização, né? Eu conto uma história ali para me convencer, né? Para me manter numa zona de conforto. Exatamente. Mesmo que o nome seja zona de conforto, não significa que a condição daquela pessoa é confortável. Exatamente. Né? Então, estou nesse conforto desconfortável, né? Desse local que é melhor eu ficar ali, eu me coloco numa posição de vítima, né? Ai, como eu sofro, como eu me sacrifico pelas pessoas porque é confortável, traz uma ideia de pureza, né? Eu fico sempre ali sem a responsabilidade, né? De receber olhares, de receber opiniões, então eu fico ali, eu tô doente. E às vezes a pessoa entra numa posição patológica, por exemplo, uma pessoa carente, porque ali ela recebe a atenção que espera. Exatamente. E essa pessoa não quer sair dessa condição, porque se sair e se tornar uma pessoa saudável, perde essa atenção, esse carinho. Exatamente. Né, que recebe quando está doente. Exatamente. Você acredita? Provavelmente você já deve ter passado por isso. De atender uma pessoa e a pessoa não querer mesmo dar continuidade no tratamento, porque ela percebe que ela vai ficar bem. E ela sai, ela para o tratamento porque ela quer. E aí é nítido que o profissional, é nítido que aquilo, ela não quer sair daquela condição porque ela quer se retroalimentar daquela atenção que ela recebe dos familiares. Já aconteceu com isso com você? Nossa, muito. É o que mais Naturalmente, todos resistem à cura. Naturalmente. Mas aí tudo bem, é uma condição natural. Né? Quando a pessoa entra ali no consultório, né? No site terapêutico, isso é natural porque tem que ter ali uma conexão primeiro, né? Vamos tratar de assuntos, de repente, que são delicados mesmo para a pessoa. Sim. Até aí tudo bem. Agora, tem aqueles que são comprometidos, que, né? Eu cheguei ali, eu estou com receio, mas eu estou comprometido a mudar. E é com você mesmo, tá? O comprometimento. Não é com o profissional, gente. Porque assim, esses dias uma paciente minha falou pra mim assim, ai, Karine, eu fiz lá que eu deixo o exercício pra pessoa, ela falou, e eu não fiz o exercício. Eu pensei, a Karine vai chamar minha atenção, vai brigar comigo. Eu falei, não, eu não. Porque você tá fazendo exercício pra quem? É pra você. Né? O comprometimento, que inclusive o Wellington tá falando aqui, gente, é com você mesmo. Você se compromete com você. O profissional é uma ferramenta para te ajudar a chegar no resultado que você deseja para você. Exatamente. E aí a pessoa chega, mas como a pessoa tem, nesses casos, né, de ansiedade ou de resistência, né, a pessoa busca uma aprovação, né? Ela é tão acostumada a buscar uma aprovação que diante do profissional traz esse mesmo comportamento. E a gente tem que ter a sensibilidade de entender. Agora tem aqueles que chegam num determinado ponto que é tão forte aquilo que a pessoa se vê encurralada, né? Assim, né? E ela vê que não. Ou ela. Porque assim, o objetivo. Qual é o seu objetivo? Ajudar a pessoa, né? A melhorar. E não deixar ela ali no mesmo estado que ela chegou. Sim. Aí quando ela percebe que. E agora eu melhoro. E a falta faz parte também do processo. Isso que é muito importante também ser dito. A pessoa, chegou num ponto que doeu muito. Daqui a pouco outra semana falta. A gente também tem que ter essa sensibilidade de entender. Que é o tempo que a pessoa está se recuperando, está refletindo. E tá tudo bem. Tem gente que prefere fazer de 15 em 15 dias e tá tudo bem, não precisa vir toda semana. Tem aqueles que uma vez no mês, né? Dependendo do conteúdo, vem e volta só daqui a 5 meses. Né?
se o baque é tão grande. Nossa, tem coisas muito fortes, né? Então, se o profissional, aí a gente tem que cuidar da nossa contra-transferência, né? De não, eu quero fazer essa pessoa melhorar. Não, aí sou eu. A terapia não é para mim, naquele momento. A terapia é para pessoa, né? Então, a gente respeita o tempo. Se né? trata sempre do outro, né? Isso, combina tudo muito bem combinado, faz um contrato verbal, de sigilo, né? De não julgar, né? Traz uma aceitação ali incondicional e buscando sempre cuidar da dor daquela pessoa. E é interessante, eu gostei muito do que você falou agora dessa questão do não julgamento, porque assim, gente, em uma terapia, a primeira coisa que o profissional deve ou deveria fazer é entrar já despido de julgamento, porque ali a gente está para ajudar e não para julgar, não é, Wellington? E por outro lado, a pessoa que vem em busca de ajuda, despido também de ter humildade naquele momento, porque se você vem com você mesmo se julgando, porque eu já ouvi isso, a própria pessoa se julga, né? E aí ela acha que você, já aconteceu comigo, eu tava conversando e a pessoa falar assim pra mim, não, é porque eu acho que você tá pensando isso. Sério? Se autoagride no pensamento, nas atitudes, né? Em tudo. Então já chega armada, né? Para você ver a visão de mundo que a pessoa tem, né? Todos estão contra mim. Né? Então você está pensando nisso, você me olhou assim, você deu uma risadinha, foi para mim. Só tá rindo do vídeo que viu no celular, foi para mim. Exatamente. Né? Comentou mensagem, então, escreve lá uma coisa, se escrever lá, sei lá, bola de futebol, a pessoa já acha que tá fora do peso, não. Eu sou a bola. Tá, né, pejorativo, não é assim, né? Exatamente. Até se fala assim, você é muito fofinha, né? Às vezes a pessoa faz um elogio, né? Sim. Ai, que fofinha, ai, eu tô gorda, né? Quer dizer que eu tô gorda? Não. A interpretação que a pessoa tem, que ela recebe, às vezes é totalmente diferente, distorcido daquilo que realmente... E a pessoa, gente, existe a realidade e a interpretação que você dá para ela. E é importante, como eu falei, ter você já ir aberto, porque assim, quem não está aberto não aprende nada. Se você acha que já sabe tudo, você não vai aprender nada. Assim, e no decorrer do processo também, isso faz parte, né? Mas o importante é a presença da pessoa. Até se for para ficar em silêncio. Né? Já aconteceu, por exemplo, a pessoa chegar e eu não quero falar nada. Às vezes é o espaço que ela tem para apreciar o silêncio. E a gente respeita. Tudo isso faz parte. Mas realmente, respondendo a pergunta, acontece da pessoa fugir, doeu demais, aí foge para cá, desvia. Né? Porque às vezes ela não quer, né, enxergar na hora, e às vezes ela não está pronta com ela mesma para enxergar. Porque tem gente que vem porque o pai mandou, a mãe mandou, o parente, o cônjuge mandou a pessoa, vai lá, né? Sim. E aí às vezes a pessoa vem, ela não está naquele momento que ela quer ver aquilo, né? Olhar para aquilo. Sim, nesses casos também eu sou muito claro. Você sabe por que está aqui? Exatamente. Por que você está aqui? Falei pra você, estabelecendo um rapport, porque ele pensou a mesma coisa. Primeira coisa que eu pergunto pra pessoa, Sim, qual é o seu objetivo? O que você quer? Porque às vezes ele vem pelo que o outro quer, mas aqui, numa sessão, se trata da pessoa, não do outro. Eu não vou tratar o outro. Sim. Eu trato quem está na minha frente. Sim, não é assim, naturalmente. Então, você sabe o que está fazendo aqui? Eu sei, eu vim aqui, né, desde que seja por conta própria, ok, tá aberto. Eu vim aqui porque mandaram vir, mas você quer ficar? A terapia não é para mim, é para você. Então, você quer ficar? Quero, né, vou encarar. Pediram para eu vir, mas eu vou encarar. Não quero. Obrigado pela presença, pode se retirar. Né? E quando você estiver preparado, será muito bem-vindo. E ter essa maturidade é muito importante, né, Wellington? Para você ter a clareza, né, do que o outro quer, porque não adianta ele estar ali forçado. Gente, nem Jesus Cristo, você tem livre-arbítrio, ninguém obriga. Não tem como você fazer algo obrigado.
você tem o livre-arbítrio, você é responsável pela sua vida. Então é você que decide o que é melhor para você. Tanto que quando a pessoa ela tem algum tipo de resultado, ou que seja um paciente ou um aluno meu, eu falo para ele, você me ajudou, obrigado, olha, eu fui uma ferramenta na mão de Deus. A responsabilidade pelo seu progresso, pelo seu resultado é sua. Eu não consigo fazer por você. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, você vai lá no nutricionista. Aí o nutricionista fala pra você, olha, é importante você comer isso, isso e isso. Sim. Se você comer, você vai ter resultado. Se você não comer, não adianta ele ter passado para você toda a prescrição, a lista de alimentos. Vai depender de você. Sim, faz sentido? Não é? Então. Exatamente. E você... Desculpa. Na sua visão, Wellington, como que o autoconhecimento ele desempenha um papel na gestão da ansiedade e das emoções? Você acredita que o autoconhecimento é importante, é fundamental? Sim ou não? Com certeza. A proposta da psicoterapia é trazer autonomia, autoconhecimento, ao mesmo tempo autonomia do sujeito. Então, na medida que você sabe aquilo que te causa pavor, que te causa esse medo, você evita aquilo. Você evita situações de problema, vai frequentar ambientes que te fazem bem. Né? Então, só desse ponto aí o autoconhecimento ele já te ajuda. Você sabe aquilo que te faz bem, as pessoas e os comportamentos que te trazem alegria e aqueles ambientes que não são para você. Às vezes você está no ambiente, quando eu coloco ambiente eu coloco local, pessoas, né, círculo de amizades, que aquelas pessoas não fazem bem nenhum pra você, mas você fica assim, sabe? Fica lá, não sei o que, e não fala o que tem que falar, não consegue se expressar. Agora, a partir do momento que você entende o que é nocivo, o que é saudável, aprende a se expressar, a controlar suas emoções, você vai se posicionar de uma maneira firme, madura, que se a pessoa for uma pessoa amiga mesmo, ela vai entender. E se não tiver maturidade para entender também, você tá tudo bem. Isso é da pessoa, não é seu. Entendeu? As pessoas não sabem se expressar e acham que tem um posicionamento ali, às vezes o posicionamento é agressivo, né? É violento, melhor dizendo, né? É violento, então xinga, né? E aí começa uma confusão mental de não saber se passou do ponto, nossa, xinguei, né? Então eu perdi a razão, não sei, eu passei do ponto, ela fica nervosa ou me trata assim porque eu xinguei ou porque eu fui violento. Quando você tem um posicionamento maduro, claro, mais firme em relação a algumas situações, fica bem nítido que se a pessoa realmente tem uma amizade sincera com você ou não. Exatamente. Se aquele ambiente ele está de acordo ou não, se foi uma falta de posicionamento, né? Ou se é um ambiente que não te serve. Né? Então, o autoconhecimento ele serve para isso, para você usar as suas ferramentas ali internas, né? Estou colocando o nome aqui, bonitinho, para você enfrentar os desafios da vida. E você falou da questão do ambiente, muitas vezes ou o ambiente que não te serve, ou você não serve para aquele ambiente, não é? Exatamente. Porque o que acontece muito, que eu vejo, Wellington, às vezes a pessoa se permite estar num ambiente que está ferindo os valores dela. E essa falta, às vezes, de autoconhecimento que faz com que ela permaneça ali. Sim. Ela não consegue perceber o quanto que aquele ambiente é prejudicial para ela, ou quanto ela está sendo prejudicial naquele ambiente, porque ela não cabe ali. Sim, a amizade, a pessoa tem um conceito de amizade. Então, a amizade, isso faz parte, é normal que as pessoas fiquem zoando umas com as outras, mesmo que aquilo faça mal. E aí acha que é normal mesmo, a gente fica triste mesmo. E dia após dia vivendo aquilo, dia após dia, chega uma hora que adoece. Exatamente. Eu ouvi esses dias, há um tempo atrás, de uma pessoa falando, ela segue
uma determinada pessoa nas redes sociais e falando assim pra mim, nossa, mas aquela pessoa, você não gosta de tal pessoa? Eu falei, olha, eu não sigo porque os valores dessa pessoa não batem com os meus. Nossa, Karine, mas por quê? Eu falei, olha, essa pessoa tem a linguagem agressiva, essa pessoa trata os seguidores dela de uma forma ríspida. Eu falei, isso pra mim não serve, porque eu não gostaria de ser tratada assim. Ah, mas tem tantos milhões de seguidores. Eu falei, pois é, talvez tantos milhões de seguidores que não estão com consciência de que estão sendo maltratados. E que às vezes foram criados assim. Assim, exatamente. Aí vem o que você disse da questão do inconsciente. A pessoa está ali de forma inconsciente, tomando decisões, inclusive de assistir e seguir uma pessoa dessa, que está trazendo para ela como se fosse normal ela ser maltratada. Aí vem a questão da, como a gente está falando, da carência emocional, né? Sim. O que a pessoa às vezes não se sujeita por carência? Às vezes se envolver num relacionamento abusivo, às vezes ter amizades tóxicas, pessoas que não dão, só porque ela vai receber essa atenção ou esse carinho, que muitas vezes não é. A carência, eu vi esses dias uma frase que eu achei muito legal no Facebook, a carência enxerga amor onde não existe. Sim. Porque isso de fato acontece. A pessoa ela se coloca em situações que ela sabe nitidamente que não é para ela, mas a falta de autoconhecimento faz com que ela sofra, se autoagrida, como você falou. Sim, eu gosto de trazer que o lema do carente, né, é antes mal acompanhado do que só. Porque tem aquele ditado. Tem aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. O carente ele é o contrário. É verdade, gostei. Né? Ele é antes mal acompanhado do que só. Eu prefiro estar rodeado de gente que esteja me batendo, me agredindo psicologicamente, que esteja me zoando, me colocando no papel de ridículo, porque pelo menos eu tenho atenção. Né? Exatamente. E você falou uma coisa que é verdade. Eu já conheci, já também atendi pessoas que a pessoa fala pra mim, eu separei, eu não vou ficar sozinha não. Eu arrumo o primeiro que aparece. Assim, e entra no relacionamento, coloca a pessoa no nível de afiliação, né? Coloca lá como cônjuge, alguém que você olha e fala, Jesus amado. É a criação, se a criação é agressiva, né? É violenta, à base de punição, então você está ensinando o que para aquela criança? A probabilidade. Quando crescer, é normal passar vergonha, passar por constrangimento, né? Só que punições aumentam a ansiedade. Né? Esse tipo de punição, de constrangimento, de você bater, né? De pegar a cinta lá, bate, né? É uma coisa assim que só aumenta a ansiedade, a pessoa fica com aquela, ainda mais criança, né, que não sabe se expressar, sente aquela dor, tem uma enxurrada de emoções ali, mas não consegue pôr para fora, fica ali dentro. Exatamente. E essa criança, na fase adulta, ela aparece, né? Vai achar um parceiro, uma parceira nessa linha né, de criação dos pais, que agride. E aí vai ter uns momentos ali de prazer que vai chamar aquilo de amor. Mas não é amor. Não passa de estímulo. Né? Por exemplo, o sexo. Né? Tá com uma pessoa que não presta. Não presta, mas aí tem o sexo lá. Só que sexo é estímulo-resposta, gente. Né? Tem o toque, é o estímulo, vai ter uma resposta. E a química provocada, a pessoa acha que nessa química que o sexo provoca, a pessoa sente tanto prazer que ela sente que é amada naquele momento, porque tem calor humano, mas não é só estímulo-resposta, porque depois que passa, não consegue nem olhar para a cara do outro, já volta a briga, já volta aquele inferno na vida, mas depois volta a questão da vontade, né, do corpo, né, e volta estímulo, resposta. Depois para desvincular fica difícil. Exatamente. Né, mas é um vínculo apenas de estímulo
e resposta, um condicionamento, né? Exatamente. Tem um livro do Augusto Cury que eu li também, que fala, ele chama Seres Dopaminérgicos, geração dopamina, quer dizer, isso, é geração dopamina, e ele fala sobre isso, sobre esse estímulo e resposta, e o Augusto Cury fala sobre essa questão, de que nós estamos numa fase que as pessoas, elas procuram tão intensamente por esse prazer, que elas esquecem e ultrapassam às vezes novamente a questão dos valores delas para chegarem nesse prazer, nesse prazer sem limite, descontrolado, né? Sim, é uma busca, ignora todos os outros prazeres, né? E acaba, às vezes a pessoa tem uma vida que está tão desajustada que está com esse parceiro, essa parceira, que ele traz esse prazer, exclusivamente esse prazer. Então a pessoa não tem prazer nas amizades, porque as amizades são tóxicas, né? Não tem prazer na família, não tem prazer em tudo que envolve ali, tudo que está envolvido no ambiente, mas tem aquela chuva química do ato sexual. Então acha que aquilo é daí que vem a dependência, né? Porque, poxa, eu sinto fortes emoções com essa pessoa aqui. Eu me sinto viva ou vivo com essa pessoa. Mesmo que eu apanhe, né, muitas das vezes, ou tanto psicologicamente, verbalmente, né, fisicamente, eu não consigo desvincular, porque ali é a fonte do meu prazer. Né? Então a ideia é o quê? Ajustar, quando há um sentimento, né, uma ideia clara, um sentimento, né, muito bem elaborado, né, você conhece a pessoa de uma maneira saudável, você vai sentir prazer de todas as formas com aquela pessoa. Com certeza. Né? Com e sem roupa. Com certeza. E aí, se você tem essa clareza, não tem problema nenhum você desfrutar do seu parceiro, da sua parceira, mas quando acaba, você continua tendo prazer nas outras atividades do dia, e se quiser retornar e retomar a atividade sexual, o ato sexual, tudo bem. O que a gente está falando aqui é o quê? É aquele parceiro, aquela parceira que sofre, que só sofre de violência de todos os tipos, que não tem progresso na vida, que não prospera e que pega aquela migalha, né? Aí, nesse caso, esse prazer ali, que pode, não é só o sexual não, tá, gente? Às vezes, por exemplo, vamos falar de amizade, você está aqui naquele círculo de amizade e fica consumindo álcool demasiado. E é comprovado cientificamente que a dopamina, o mesmo estado emocional em relação à pessoa que está num relacionamento tóxico, é o mesmo da droga. É o mesmo da comida, como a gente está falando. Aí lá vem a equipe trazendo pra gente perguntas. Gente, você que está aí nos assistindo, eu estou aqui com o Wellington Santos, psicólogo, com muito conhecimento. A gente está conversando aqui, uma live fantástica. Então você que está aí nos assistindo, que sofre com ansiedade, ou que quer aprender técnicas, ferramentas para lidar com as suas emoções, você está no lugar certo. E se você conhece também pessoas que sofrem com as emoções, com a ansiedade, que querem gerenciar suas emoções, convide essas pessoas para assistir essa live. Essa live aqui está sensacional, o Wellington está trazendo aí bastante insights, bastante informações que são extremamente valiosas para o seu dia a dia. Então, se você quiser também mandar perguntas, pode mandar, a equipe traz aqui para nós sugestões, fique à vontade, esse espaço é seu. Eu vou fazer aqui para você algumas perguntas que o pessoal trouxe. Claro. Tem uma pergunta aqui da Maísa. Gratidão, Maísa, por participar aqui conosco. Ela diz assim, ó, eu meio que resisto a essas práticas integrativas. Eu tenho 68 anos e eu acredito que sem remédio as coisas não se resolvem. Como eu faço para mudar esse pensamento? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso, Wellington? Maísa, gratidão. Inclusive, eu ia fazer a pergunta para ele aqui, ainda bem que você... De acordo, né? Quando utilizado de maneira correta, né? Prescrito, com prescrição médica, né? Certinho, não tem problema nenhum a utilização de remédios. Tem casos e casos. Tem
No caso, por exemplo, da psicoterapia, a ideia, o que é o correto? Que você previna a sua ansiedade. Todos nós temos ansiedade, ou temos alguma tendência a manifestar alguma patologia que já vem na nossa genética. Né? Se tratando de emoções, a psicoterapia ela vem como uma prevenção às psicopatologias. Geralmente as pessoas só buscam a ajuda do terapeuta quando já estão No fim do poço. no fundo do poço. E aí, nesses casos onde tem uma crise forte, o medicamento ele é importante para trazer a pessoa de volta, para conter aquela reação química que foi gerada pela psicopatologia ou por outras condições também biológicas, né, do indivíduo. Né? Porque existem várias maneiras de manifestar a ansiedade de uma forma patológica na pessoa. Então, o uso do medicamento é importante. Agora, se você usa o medicamento exclusivamente achando que eu vou ali na farmácia, vou comprar esse medicamento aqui, eu vou tomar, minha ansiedade vai passar? Não, não vai passar. Porque o que causa ansiedade em você, se tratando de psicologia, né, são os pensamentos que você tem. O medicamento ele não tira o pensamento, a preocupação. Ele vai conter você quimicamente para que você na terapia, né, trabalhe as suas emoções. Né? Se for uma questão hormonal, aí vai ser tratado com um profissional, né, dessa área. Mas, se tratando de psicoterapia, esse é o sentido. Caso o paciente passe com um psicólogo e precise passar com um psiquiatra, a ideia não é que ele fique dependente do medicamento, é que o medicamento contenha as crises, para que isso seja trabalhado na psicoterapia, e aí a gente faz esse ping-pong com o psiquiatra, para ele ir tirando os medicamentos, né, fazendo um desmame, e logo após, com tudo certinho, a gente dá alta para o paciente encarar de novo a vida. Excelente. E aí, falando mais a respeito disso, Maísa, você falou assim aqui, ó, eu acredito que sem remédio as coisas não vão se resolver. Eu gosto muito de usar a frase, Maísa, que é uma frase da PNL, que diz que se você acredita que você consegue, você não acredita que você não consegue, nos dois casos você tem razão, porque é a crença que você está alimentando aí. Aí eu te convido a se perguntar, essa crença que você diz, que você acha que sem remédio as coisas não resolvem, é uma crença que está te limitando ou é uma crença que está te possibilitando? Ela está te dando possibilidades para ver novos horizontes ou novas maneiras, novas estratégias ou não? Ela está te limitando a ficar somente no remédio? Então se pergunte. E aí você mesmo disse no começo, eu meio que resisto. Aí o Wellington falou da resistência. Então todo ser humano tende a resistir. Ele vai para uma terapia, ele vai para um tratamento, a primeira coisa inconsciente é a resistência, porque o seu cérebro ele quer economizar energia. Então ele quer te deixar na zona de conforto, o objetivo dele é que você sobreviva. Aí eu te pergunto mais uma vez, o que você quer para a sua vida? Você quer sobreviver ou você quer viver? Porque como o Wellington falou belamente aqui, o remédio ele não vai tirar seu pensamento. E tudo começa no pensamento. Ele não vai na causa, ele vai no sintoma. E aí o que você quer para a sua vida? Porque o que é importante, a gente traz isso, acho que em todo método terapêutico, é o primeiro pilar, que é o ser humano, é você, é o que é importante para você. Então, eu quero que você aí analise e faça mesmo essas perguntas que eu falei para você aí, e analisa com carinho, tá bom? E gratidão, não só você, mas quem está nos assistindo, talvez faça muito sentido a pergunta da Maísa, né? Porque essa pergunta foi excelente. Sim, obrigado pela pergunta. Tem a pergunta também do Jorge, ele diz assim, ó, quais são os sinais mais comuns da ansiedade que a gente tem a tendência de ignorar? Ó que legal também, hein, Jorge? Tá aí em rapport com a gente aqui, porque eu ia fazer a mesma pergunta para ele, ó, quais são os desafios mais comuns. Eu ia perguntar pro que o Wellington percebe nos pacientes. Sim, dores no corpo, insônia, sudorese, né, uma preocupação exagerada com pequenos
com pequenas tarefas do dia, procrastinação, né? Então tem tantos sintomas físicos e no caso aí quando fica psicossomatizado, aí feridas no corpo, né? na pele, né? Epiderme. Então é importante estar atento a tudo isso. Até ranger de dentes, né? O bruxismo à noite, né? Vai dormir, morde muito, aftas na boca, né? Aquelas feridinhas que aparecem dentro da boca, né? Aquela pele branquinha assim, tudo isso é sintoma de ansiedade. Exatamente. Olha que interessante, né? O Wellington falou do bruxismo. Antes de eu ter autoconhecimento, eu tinha bruxismo feroz, viu? Acordava, rangendo os dentes. Até que eu descobri que era raiva. Eu falei, meu Deus do céu, raiva contínua. E a questão da perfeição. Eu tinha muita vontade, queria muito na época, né? Esse alcance da perfeição. E aí, gente, o quanto eu sou grata primeiro a Deus e ao autoconhecimento. Porque como o autoconhecimento me libertou. Porque eu não tinha consciência, não sabia mesmo. Tem gente ansiosa que, se você gasta demais também, isso é ansiedade, né? Essa compulsão. Porque você fica ali tentando preencher a sua vida com pequenos prazeres, só que é um reforço arbitrário, né? Você compra, daqui a pouco, legal, passou a novidade. Então, se você quer viver de novidade em novidade, né, você também tem uma questão ansiosa. O alcoolismo também, né, a pessoa comer demais. Nossa, eu sou um cara que come muito, né? Eu vou no rodízio hoje, eu vou no rodízio amanhã, é algo que é socialmente aceito, né? Rodízio de carne, rodízio de pizza, come, doce, e come, né? Então, legal, não? Porque é aquela coisa, né? Não estou usando drogas, não estou bebendo álcool. A história que a pessoa conta. Eu estou só comendo, porque eu gosto de comer. É ansiedade. Ou então, se você tem vários parceiros ou parceiras, né? Você não consegue engatar um relacionamento, né? E aí você recebe um julgamento social, né? Nossa, essa pessoa, sei lá, é piriguete, né? Ou então, no caso dos homens, porque tem esse preconceito, né? O homem é o garanhão, né? A mulher acaba sendo a piriguete, né? Mas até no seu caso, o homem garanhão, você sofre de ansiedade. Porque você está sempre em busca desse prazer fácil. Tem uma falta ainda. Essa falta, tem algum buraco aí que é emocional que não está sendo, que você está tentando preencher através dessa libertinagem, né? Digamos assim, né? dessa falta de freio com parceiros sexuais, que a mulher é a mesma coisa. Então, são coisas que passam batidos, né, no nosso dia a dia. Nossa, termina uma coisa, vai para outra, termina um relacionamento. Tem uma questão a ser trabalhada. Exatamente. Muitas vezes a pessoa não tem consciência e esse vazio, ele não se preenche com o seu comportamento, né? Sim. Porque aquele comportamento persiste e persiste também o vazio, a tristeza. Porque Isso. quando a pessoa ela vai para casa, ela sente aquela dor do mesmo jeito. A pessoa não consegue curtir a própria companhia. Exatamente. Fica se cercando de festas, às vezes também são coisas, você pode perceber aqui, que são coisas que você vai fazer e que parece que tá ok, normal. É festa atrás de festa, festa atrás de festa, tem prejuízo financeiro. Por quê? Você não aguenta o silêncio. Você não aguenta ficar 10 minutos sozinho ali com você, sem mexer no celular, sem, sabe, só com o seu pensamento, porque logo vai vir alguma tristeza, alguma preocupação e você quer fugir disso. Exatamente. E aí você falou, eu lembrei da técnica do Mindfulness, o quanto é importante você realmente parar e ter uma atenção plena com você mesmo. Porque essa frase que você falou, a pessoa não consegue curtir a própria companhia. Gente, quanto que isso é real, Wellington? Sim. Por que as pessoas procuram tantas fugas? Porque elas não encontram felicidade nelas mesmas. Sim. Né? E a primeira pessoa que vai te trazer felicidade é você. Se você estiver completo, feliz,
Sim, O restante vai vir para agregar e não para... que eu já vi gente falar assim, eu vou achar minha metade da laranja, né, para trazer a minha felicidade. A felicidade só não tá com aquela pessoa, né? E sim com você. Você vai somar felicidades. As pessoas confundem muito alegria, né, com felicidade. Acha que felicidade é ficar sempre alegre. Tem que estar sempre alegre, se eu sentir uma tristezinha, pronto. Se eu levar um não, pronto, eu não sou feliz. Não. Faz parte da vida, levar um não, passar por um lado. A dor faz parte. Agora, essa dor, por exemplo, persistente, né? Essa dor que nunca acaba, que a gente chama de depressão, aí isso precisa ser tratado. Mas seu time perdeu, você vai ficar triste, né? Você teve uma discussão com seu marido e sua esposa, naturalmente você vai ficar triste. Exatamente. E depois passa. E nesses casos, aí a pessoa vai perceber o quanto é importante o autoconhecimento, porque ela não vai eliminar as emoções, ela vai conseguir gerenciar as emoções. Exato. E aí saber como lidar com um momento de tristeza e como lidar com aquela tristeza, né? Entender que aquilo faz parte da vida. Isso. E que isso traz sentido, né, Wellington, para a vida dela. O caminho é prazeroso. Se o seu caminho de vida é prazeroso, você é feliz. Exato. O seu caminho tem pedra, a hora você vai topar o dedo, mas não significa que aquele caminho perdeu a beleza porque você topou o dedo, porque você pisou na lama, né? É natural. Então o caminho, se o caminho é bonito, se o caminho ele faz sentido para você, então isso é felicidade, né? Agora as pessoas acham que o final do caminho é a felicidade. O final do caminho da nossa vida é o quê? A morte. Exatamente. Final. Acabou aqui. Você só vai ser feliz na morte. A gente volta para a pulsão de morte. Pulsão de vida é você entender isso, que apesar dos desconfortos que eu vou passar, eu colho muito mais conforto. Né? Porque eu tenho propósitos de curto, médio e longo prazo. Tenho propósitos. Namorar, vou falar aqui porque eu tô num momento muito apaixonado na minha vida. Mas você conhece, você conversa. Eu conheço, aí namora, aí noivado, aí casamento. É um caminho. Agora se eu for viver só quando eu namorar, aí você quer pular, você não quer conhecer a pessoa, você quer... Vamos sair logo. Você está pegando o caminho que é daqui até aqui e você está acelerando a 200 por hora e não está vendo, não está crescendo a árvore, não está crescendo os animais, os frutos, né, a vista. Querendo cortar caminho. Está querendo, é pressa, ansiedade, é pressa. Velocidade é uma coisa, pressa é outra. Exatamente. E isso aí vem os prejuízos depois, desse desespero, né? Porque o desespero ele já mostra, né, o descontrole emocional, né? E isso que você falou é excelente. É você curtir cada etapa de tudo, né? Você deu o exemplo do namoro, que é algo excelente. Você conhece a pessoa, leva o tempo, namora, né, noiva em casa. São etapas que são justamente para você curtir. Cada uma delas vai fazer diferença, vai fazer sentido na sua vida. Amizade, assim, todas as outras coisas da sua vida também. Sim. Você quer pular a etapa, tá desesperado, pode olhar para aquilo ali, que vai dar problema. E hoje fica esse negócio na internet aí, vai falar de relacionamento, quem é que paga a conta? E a finalidade é sempre material. Sempre material ou sexual. Então eu tenho que ser assim, eu tenho que me comportar assim, porque daí eu levo a mulher pra cama. Ou a mulher, porque daí eu consigo um cara que ganha 20 mil por mês. Porque daí, e vocês não sabem nada um do outro, não entram em nenhum assunto profundo, né? E ficam aí. Porque a finalidade, sempre olhando o final. Eu vou me comportar assim para chegar aqui. Eu não quero olhar pro lado. Eu coloco 200% de insufilme no... né? Deixo o vidro fumê aqui, põe um papelão para não olhar pro lado. Eu só olho
aquilo. É um posicionamento extremamente egoísta. Né? Então, relacionamentos é muito mais que isso. E se você às vezes se você se deixa vencer por essa preocupação, você está tão, né, ansioso e preocupado com o mal que você pode sofrer, que você se torna uma pessoa egoísta. Você quer se proteger de tudo, mas você acaba agredindo a todas as pessoas que você passa ali, né, pelas quais você passa na vida. Com esse medo de ser agredido, você acaba agredindo. Então isso é importante também. Trazer para você entender que a ansiedade não é uma coisa que vai ficar só dentro de você ali e você vai ficar sofrendo. Você também, você tratar da sua ansiedade é um ato de responsabilidade emocional com as pessoas que você ama e com as pessoas que te amam. Exatamente. Falou tudo. Aí, gente, eu vou fazer aqui a última pergunta pro Wellington, porque eu vou ter que convidar ele de novo, né, equipe? Trazer ele de novo, porque tem conversa demais, né? É isso aí, ó. Essa aqui é do Campus Neurociência. Ó, que legal! Gratidão por vocês estarem nos assistindo. Eu fico muito feliz. É uma honra ter vocês aqui também. A pergunta, Wellington. A ansiedade, ela pode ser desencadeada por vários fatores, verdade? Incluindo dietas radicais, sono negligenciado ou o próprio estilo de vida da pessoa. Sim. Poderia nos explicar como que alguns ajustes nessas áreas, junto com as práticas integrativas, podem ajudar a diminuir a ansiedade? Nossa, excelente pergunta. Olha, é importante que a pessoa, a partir do momento que a pessoa busca esse autoconhecimento, né, ela entende aquilo que faz bem e faz mal, ela pode escolher aquela prática que faz sentido para ela. Exatamente. Porque a cura da ansiedade, né, da patológica, ela não é restrita apenas ao consultório, né? Então o paciente tem uma vida lá fora também. E existem outros profissionais e outros campos para a pessoa também conhecer. Então, por exemplo, a pessoa vem e passa comigo. Mas não significa que ela não tenha que buscar cursos, livros, rede de apoio, né? Então, se faz sentido para a pessoa buscar uma prática integrativa que ela se sinta bem, se sinta confortável, que não está trazendo prejuízo para ela, né? Que não está trazendo nada de dano, tudo bem. A gente respeita muito a vontade do nosso paciente, do nosso cliente, desde que não seja algo que vá feri-lo, que não seja ilegal, né? Que não leve ele à morte, porque a gente sempre vai preservar a vida. Tá ótimo. Então busque, olhando por um olhar mais humanista ali, né? De Maslow, né? Sabe aquela pirâmide de Maslow? Quem não conhece, pesquise pirâmide de Maslow e verifique se você está primeiro comendo adequadamente, descansando adequadamente, se hidratando, né? Para depois, né, fazer esse auto-julgamento, né? Ou seja, um olhar mais freudiano, né? Certifique-se de que você não está cercado de idiotas, né? Antes de determinar que você tem alguma psicopatologia. Olhe o ambiente que você está inserindo primeiro, para ver se você é uma pessoa saudável no ambiente patológico ou se você é uma pessoa, né, que passa por uma psicopatologia no ambiente saudável. Tá? Exatamente, você falou isso, eu lembrei também de um caso, eu já citei aqui, mas vou citar de novo porque tem tudo a ver. Um caso de uma pessoa que eu atendi e a pessoa, sabe o que ele veio me pedir? Ele falou que era ser alguém normal. Aí eu falei, né, o que é normal pra você? Aí ele falou, eu não bebo, eu não fumo, mas as pessoas tiram sarro de mim, olha aí. Aí é exatamente o que você falou, e eu não usei essa linha de raciocínio com ele, essa fala, quer dizer, mas eu usei a mesma linha de raciocínio que você disse, se certifique que você não está rodeado por idiotas. Porque, na verdade, eu falei, o que é normal mesmo, né?
Porque às vezes é você que está, como a gente estava falando do nível de ambiente, você está inserido no lugar errado. Às vezes eu acho que a ideia é, eu quero ser saudável, você respeitar as suas diferenças. Né? A gente escuta muito, somos todos iguais, somos todos seres humanos, mas somos todos diferentes. Seres únicos, né? Seres únicos, então eu quero ser saudável. Né? Às vezes há essa questão de normalidade numa sociedade. Se a maioria das pessoas da sociedade fossem psicóticas, aquela pessoa mais neurótica, uma pessoa de base neurótica, seria anormal. Né? Num ambiente violento, quem é pacífico é anormal. Exatamente. Né? No ambiente pacífico, quem é violento está fora da normalidade. Isso, porque a pessoa inverte valores, né? Ela distorce, como você falou das palavras, é importante citar a palavra as emoções, que você disse lá num período da nossa live, né? Então, é importante você nomear, a gente entender com clareza o que é normal e o que é comum, porque normal é de norma, e às vezes, um determinado comportamento, como a Wellington falou, não é normal, mas é comum, naquele ambiente é comum. Então, por exemplo, numa família agressiva, naquele ambiente a agressividade é comum. Mas não significa que aquele comportamento seja algo normal. Não é norma, gente. Ser tratado mal não é norma. Pode ser comum para muitos. Não significa que aquilo é uma norma e que você deve seguir essa regra, muito pelo contrário. Esses dias eu também vi uma frase que eu achei muito bacana, que inclusive é feito manada, né? Que a psicologia fala muito. Eita, tem mais, equipe? Sim. Ah lá, isso aqui, lembra da verdade, você sempre mesmo da equipe também. Sempre manda. Então, o que o efeito manada diz, né? Quando você tá vendo que você tá indo com a maioria, é hora de você repensar. Né? Porque nem sempre o que a maioria tá fazendo talvez seja o melhor para você. Né? Exatamente. E aí, eu vou te falar de algumas objeções, algumas coisas que as pessoas falam. Tem pessoas que falam assim, eu já tentei várias formas de terapia e nada parece funcionar. Troque um profissional. Eu fui em um psicólogo, nenhum presta. Não, troque profissional, independente da especialidade. Pesquise melhor, pegue referências, troque profissional. E a ciência não está aí à toa. Ajuda muita gente e isso também pode ser uma forma de resistência. Exatamente. E outra, muitas vezes eu falo que é importante a pessoa olhar para ela também. Porque já aconteceu comigo. Você vai lá atender a pessoa, aí a pessoa vem falando do outro profissional. E ela vai sair falando de mim também. Como que é o seu comportamento diante do profissional? Você segue o tratamento? Isso, você está aberto. Aberto também. Exatamente. Porque às vezes tem os dois lados da moeda, né? Sim. Às vezes o profissional, ele faz a parte dele e o outro não. Sim. E as pessoas tendem a culpar o outro, né? Em vez de trazer a responsabilidade. O inferno são os outros, né? Mas você é o outro do outro. Tá? Então você tem que, primeiro, vá aberto ao tratamento, e assim você vai ter uma ideia melhor, uma ideia mais clara se aquele profissional realmente é gabaritado ou não. Exatamente. E ter essa noção dos dois, né? Sim. É isso mesmo. E a gente também diz, eu tenho uma rotina muito ocupada. Como que eu vou arrumar tempo para fazer terapia? Prioridade. Exatamente. Você tem ocupado porque você está ocupando com outras coisas que você está priorizando. A partir do momento que você entender que você merece, né, esse presente na sua vida, que você deve valorizar você, e que essas ocupações só existem porque você existe primeiro, então você vai buscar o tratamento. Você vai priorizar o tratamento para depois fazer as outras coisas do seu dia. Porque você acorda e eu acredito que você, ou pelo menos faz ou deveria fazer. Acordou, lava o rosto, toma um banho, escova os dentes, se alimenta.
né? Ou você só acorda e vai pra rua, com a boca lá, né? Boca, o bafo de onça, né? O rosto tudo sujo, não vai, né? Se vai assim, procure também ajuda, né? Porque é sintoma de depressão, né? Não está mais se cuidando, é sintoma de depressão. Agora, você não acorda e faz isso, cuidar da sua saúde física e mental, é a mesma coisa, prioridade para que você encare os desafios na vida. Falou tudo, eu falo muito isso aqui também. E muitas pessoas falam, né? Eu não me sinto confortável, viu, Wellington, compartilhando os meus problemas, meu medo com estranhos. Vou lá falar com o profissional, não quero ver ele. Sim, é importante que as pessoas entendam que não há espaço para julgamento, não há espaço para dizer o que é certo, o que é errado, no sentido de julgar, apontar o dedo, ou olha, eu estou vendo que você está mentindo aqui. Não, a ideia é te ajudar. Né? Te ajudar a chegar naquilo que você deseja e se livrar daquela dor que te incomoda. Exatamente, e até porque às vezes o fato de você não conhecer a pessoa é até melhor, porque você sai daquele círculo que você está acostumado, então você sai daquele padrão, né? E isso é importante, né? O pessoal, você está buscando um tratamento, uma resposta, ou você está buscando aquela resposta que você quer, uma aprovação. Então eu vou falar sempre com a minha amiga, porque minha amiga vai concordar com o que eu falo, né? Eu estou lá com o fulano, ela vai falar para você parar e é o que eu quero ouvir. Né? E você compartilhar com esse estranho, mas esse estranho sendo um profissional, né? Especializado na área da saúde, que está ali disposto a te ouvir, ele vai te dar um ponto de vista, justamente por essa imparcialidade que você vai respeitá-lo. Né? Pelo ponto de vista que ele vai dar, com técnica, com muito estudo, com muito embasamento, sempre priorizando ali, preservando a sua vida, para que você acorde, né, desperte e enxergue ali alguma coisa que dá amizade ali no seu dia a dia, com as amizades, com as pessoas que você conversa, você não está enxergando. É só um modo de enxergar a vida diferente. Exatamente. E para finalizar, tem gente que tem coragem de dizer, eu acho que terapia tá louca. Tem gente que ainda diz isso. Também. É para louco e para você não ficar louco. Tá? Então, é a prevenção para que você não fique louco. Mas caso fique, serve também. E aí a gente vai ter a ajuda de profissionais da área da medicina para colaborar no tratamento, mas para que você não fique louco, faça terapia. É importante. Previna-se. Exatamente. E, gente, você que está aqui nos assistindo, tem duas maneiras de você levar tudo que você aprendeu aqui para a sua vida. A primeira, que é o jeito errado. Qual é o jeito errado? É talvez você aí desconsiderar, tudo que essa Kaline falou é bobagem, imagina, isso aí é besteira. Eu vou levar em consideração isso de jeito nenhum. Eu vivo com a minha ansiedade, tá tudo bem, tomo meu remedinho lá, hora que eu ficar ruim mesmo, eu vou ver o que eu faço. Ou se julgar, tem pessoa que se julga, se culpa. Talvez essa seja a pior maneira para você, tudo que você ouviu aqui, você internalizar. Sim. Mas qual é o jeito certo? A maneira certa é você estar aberto. Tudo que você ouviu aqui, de um profissional, uma pessoa que entende, estudou para isso, falou para você aqui. Pode ter certeza que o nosso objetivo é trazer para você conhecimento, possibilidades, como eu falei no começo, para você decidir o que é melhor para você. Então esteja aí de mente, coração aberto a novos aprendizados, a novos conhecimentos. Com certeza isso vai te levar muito longe e vai te levar aí a você ter mais resultados assertivos e decisões assertivas de acordo com aquilo que você deseja. E eu quero agradecer, quero que você fale, Wellington, se você tiver aí, tem a sua pergunta aqui. Quero que você fale se você tiver aí alguma estratégia, algo que você já falou várias, né? Mas é algo que você talvez queira compartilhar, se você tiver, ou queira falar para o pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Mantenha bons laços de amizade, uma relação saudável com os seus familiares, fuja de ambientes tóxicos, tudo aquilo que te faz mal. Tem aquelas coisas que causam desconforto, mas levam ao progresso.
aquilo que de repente te causa prazer, mas te leva a um retrocesso, né? Você deve abandonar, né? Seja seletivo então com o ambiente, com as pessoas que você conversa, durma bem, se alimente bem, faça exercícios físicos, não necessariamente musculação se você não gostar, mas uma caminhada, aquilo que você sente prazer, dança, né? Enfim, algo que faça sentido para você. A princípio é isso, evite álcool, evite açúcar demais, sal demais, né? Tudo que leva traz essa enxurrada, né, química em busca de prazer, né? Não fuja através da comida, da bebida, ou de relações que não vão te levar a lugar nenhum. Busque ajuda, tenha humildade, busque ajuda, seja responsável com a sua saúde mental. Excelente, excelente, muito bem. E para finalizar com chave de ouro, se na equipe me pega ali. Opa. Olha lá olhando para mim. Wellington, se a ansiedade fosse um personagem de desenho animado, olha só, quem ela seria e como que você a derrotaria de uma forma cômica e engraçada? Eita, que essa equipe é terrível. Eu acho que eu vou pôr você aí também para responder essa pergunta. Fala, eu não estou fazendo parte dessa live. Ele vai responder bem essa pergunta. Olha, eu gosto de desenhos de anime, né? De desenho japonês. Então, se a ansiedade fosse um personagem, eu acho que seria o Shishio, do Samurai X, que é um personagem que em determinado momento ele luta tanto que ele queima, ele pega fogo e acaba sendo derrotado por ele mesmo. Olha, que legal. Olha, me pegou, eu não sei que. Eu lembrei de um personagem, mas não é de desenho animado, é de um livro. É um livro que eu li que chama Kafka. Kafka, você já assistiu? O Kafka Não, é do Kafka. É a história, a vida de uma barata, alguma coisa assim. A equipe não pode barata. E aí, o personagem é uma baratinha lá. Então eu penso na ansiedade, o personagem é baratinha lá. Eu ia dar uma chineladinha nela. Já resolvi o caso. Ai, meu Deus. Então, eu lembrei desse personagem assim, né? Agora, como eu enfrento a ansiedade, eu procuro sempre ficar perto de pessoas que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, né? Às vezes você sofre uma pressão externa, né? Seja de familiar, amigos, outras pessoas, que você tem que fazer determinada coisa para ter sucesso na vida. Não, se você fizer aquilo que você gosta e tiver disciplina, né? E os pés no chão, não dar um passo maior que a perna, não olhar, como diz o Silvio Santos, não olhar para o último, nem para o primeiro colocado, né? Eu sou um grande fã do Silvio Santos. Você vai chegar onde você quiser, né? Mas isso tem que vir de dentro, né? Como eu sou psicólogo, falando de emoções, não ligue para o que as pessoas pensam. Se o que você faz é legítimo, é honesto e não fere as pessoas, simplesmente faça. Exatamente, seja a melhor versão de você mesmo. E eu quero agradecer grandemente, agradecer mesmo o Wellington pela sua disponibilidade. O Wellington veio com a família, tá apaixonado o homem, vocês viram tanta declaração que ele fez aqui, não chegou o dia dele, o não verbal contou junto com ele, esse amor demais dele. E ele trouxe, inclusive, a família, gratidão por você ter vindo também. Eu que agradeço. Trago o pequenininho junto, o pequenininho tá lá, faz parte lá, já fez parte da equipe, brincou lá, tá amando, né? Então, gratidão, Wellington. Gratidão pela sua disponibilidade, por você ter vindo com a sua família. Gratidão por você ter realmente compartilhado comigo, com a equipe e com todas essas pessoas que nos assistiram o seu conhecimento. É muito bom saber que do meu ladinho ali tem um excelente profissional. Que legal. Eu agradeço aos telespectadores, agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui essa noite. A minha noiva linda, Raíssa Gabriele,
Ao Bernardo, que está aguardando a gente lá fora, brincando com o amiguinho, né? Um beijão também para minha família, né? Para minha sogra, meu sogro, meu cunhado, todos os familiares, amigos. E sempre que eu for convidado, eu vou procurar trazer aí alguma coisa de muito valor para vocês, tá? Muito obrigado a todos, obrigado por me filmar. E um grande abraço, uma boa noite para vocês. Excelente. Gente, uma excelente noite para você que nos assistiu. Desculpa que eu tenho certeza que a gente passou o tempo. Eu vi a cara, o olhar ali da Gabriela. Raíssa, Eu vi o olhar da Raíssa. Eu falei, estamos passando tempo, mas tava tão bom. Gratidão você que está nos assistindo até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente tem na quinta-feira uma live também muito top com a Soraya. Vocês vão gostar demais. Neuropsicopedagoga, vocês vão gostar muito. Isso. Excelente noite para vocês. Então, ó, posso deixar meu contato? 974169433. Tem meu Instagram também lá, né? @wellington_Martins_psicólogo. E também tem a minha namorada, né? Noiva agora, que também faz um trabalho muito legal sobre medicina no @medmãe. A gente vai convidar. Vamos convidar ela. A carinha dela, ela não sabe que ela vai vir também. Logo, logo ela aqui. Exatamente. Excelente noite, gente. E até mais. Que legal.